Na Era do Espírito. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu estou aqui para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis. Como já venho há algum tempo apresentando as leis morais, hoje eu vou falar da lei do progresso. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos nesse capítulo da lei do progresso é a seguinte: são coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E a resposta dos espíritos: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Fecha aspas. E aí Kardec faz o seguinte comentário: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Só para esclarecer, o estado da natureza é aquele estado que a gente é criado, primitivo, quase animal. E a lei natural é uma lei que vai desde uma lei mais simples, mais primitiva, até as leis mais complexas da natureza. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Então, Kardec faz uma outra pergunta. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o do mais perfeita felicidade na terra? E a resposta dos espíritos: que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então, aqui a gente tem que observar que a verdadeira felicidade não está na simplicidade. Ela está na dedicação do amor e na dedicação entre as pessoas. E isso não se dá nesse estado bruto, não se dá na infância. Isso é uma felicidade ilusória. Então Kardec faz uma outra pergunta. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? E a resposta dos espíritos: não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. E a outra pergunta de Kardec é a seguinte: a força para progredir, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E a resposta dos espíritos: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos podem progredir simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Como nós já vimos a lei de sociedade, a gente consegue entender aqui que ninguém consegue progredir sozinho. Todo mundo precisa do contato de outros seres humanos para ajudar no seu progresso. Então, as coisas que se fecham, a lei de sociedade com a lei do progresso, uma tem relação com a outra. Bem, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta: decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí ele pergunta outra coisa: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? E a resposta é a seguinte: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E esse é o objetivo do nosso progresso, Um dia chegar nesse equilíbrio da inteligência e da moralidade, e aí nós vamos conseguir ser realmente cada vez mais felizes. Então, a outra pergunta é a seguinte:
segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta dos espíritos: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, Kardec comenta o seguinte: nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Não se procela a tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem atingido violentamente. É importante a gente ressaltar aqui que nesses desastres naturais, muita coisa que acontece com a humanidade, a gente não consegue alcançar o que Deus está querendo promover com aquilo. A gente não tem o total domínio e nem o total conhecimento da situação para poder entender. Essa pergunta eu acho bastante interessante. Kardec pergunta o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E a resposta dos espíritos: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, a gente ouve muita gente falar que o mundo está cada vez pior, né? E a gente não consegue observar o conjunto, né? A gente não observa o conjunto das coisas para ver que, na realidade, a gente tem melhorado demais. Né? Que muita coisa hoje é muito, muito melhor do que no passado. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos espíritos vem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, enquanto o intelectual se efetua sempre. E Kardec faz a seguinte observação: há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. E Kardec faz a seguinte pergunta: não há raças rebeldes, por sua natureza, ao progresso? E a resposta dos espíritos: mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. E Kardec faz mais uma pergunta nesse tema: assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? E a resposta dos espíritos: tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. E mais à frente, Kardec pergunta o seguinte: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E os espíritos respondem: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Mais à frente, Kardec pergunta o seguinte: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Meus irmãos, o materialista vive essa vida como se ela fosse o fim, o último momento. E isso nos leva a fazer qualquer coisa, porque não tem mais nada para viver. O Espiritismo nos esclarece que nós temos outras vidas e que a nossa alma vai progredir. E o bem que a gente vai fazer aqui é que nos vai levar a isso. Vamos ficando por aqui e tenham todos um ótimo final de semana. Até a próxima. Na Era do Espírito.